Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, que significa 40 dias após a Páscoa, a sua ressurreição. O Filho do Homem, o Cristo ressuscitado, retorna aos braços do Pai. Termina a missão do Jesus histórico em nosso meio e começa a missão da Igreja. Claro que não estará sozinha, mas permanecerá conosco esta presença de Jesus agora, pela presença atuante do Espírito Santo de Deus. Esta cena de ascensão no Antigo Testamento também várias vezes acontece, a mais vista e que chama mais atenção é aquela de Elias, quando o Eliseu está ali o escutando e Elias diz: se ele perceber, for capaz de vê-lo quando ele subir, for raptado, ele então receberá o espírito de Elias para continuar a missão de Elias. E Eliseu tem esta graça de ver Elias sendo raptado, ou seja, acontecendo esta espécie de ascensão. E Eliseu vai então continuar aquela missão bonita de Elias, lá em 2 Reis. Também aqui acontece a ascensão por excelência. E aí nós temos o texto de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo 1, versículo de 1 a 11. Mostra duas coisas interessantes. A primeira coisa é justamente o testemunho que diz o autor, né? Aquilo que ele já tratou no seu primeiro livro, ele chama O Teófilo, significa amigo, né? Então, tudo aquilo que já no primeiro livro tratei, tudo que Jesus ensinou desde o começo. E aí ele aponta algumas coisas, né? Apresenta as testemunhas de todo o livro, são Jesus, o Espírito Santo e os apóstolos. E em seguida faz todo o percurso histórico, né? Desde quando Jesus foi morto, após a sua ressurreição, que ele aparece a muitos dos discípulos, faz recordação do batismo de João Batista e diz que os seus discípulos em breve serão batizados no Espírito Santo. Em breve, para dizer, se recordando já aquilo que vai acontecer próximo domingo, que é a festa de Pentecostes. Dito isto, alguém do grupo diz: Senhor, então é agora que vai acontecer a restauração do reino de Israel? E Jesus responde: não cabe dar esta resposta, que é propriedade somente do Pai. A Ele que cabe esta resposta. A vocês cabe receber o Espírito Santo e se tornardes minhas testemunhas. Eis a missão de todo batizado. A segunda e última parte desse texto mostra o ritual deste acontecimento chamado Ascensão. O local é Jerusalém e eles vão para o monte indicado por Deus. Ali acontece que Jesus foi levado ao céu, uma nuvem os cobriu e eles ficaram então sem ver, sem visão de Jesus, mas continuaram ali parados, olhando para o céu. E Deus vem por intermédio de dois anjos e diz: homens da Galileia, por que ficais aí parados olhando para o céu? Este Jesus que vocês veem que sendo levado ao céu, virá da mesma forma ao encontro de cada um de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, quando parte para o Pai, ele diz: avante, a vossa missão começa. Por isso, faça com que esta missão continue. Por isso, não fiquem parados, mas levem à frente a mensagem de Deus. O texto do Evangelho é Mateus 28, 16 ao 20. Nos mostra também dois momentos interessantes.
Enquanto Lucas vai dizer que a ascensão do Senhor ocorre em Jerusalém, Mateus vai dizer que a ascensão do Senhor acontece na Galileia. Vejamos, a Galileia é o lugar onde Jesus, aconteceu ali o primeiro amor, onde Jesus fez o envio dos seus discípulos, apresentou o seu projeto de vida. É o lugar do primeiro amor, a Galileia. Mateus vem então dizer, ele não fala diretamente da ascensão do Senhor, mas ele vai então falar justamente da missão do discípulo. Então ele vai dizer qual é esta missão. Aqui ele vai então iniciar dizendo a primeira parte, que os discípulos foram ao monte que o Senhor havia indicado. E quando eles viram Jesus, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Apesar de Jesus ter se manifestado tantas vezes aos seus discípulos, ainda havia alguns que duvidavam. É claro, no meio de todo o grupo, há sempre aquele que está com o pé atrás. E eis que não é diferente no grupo de Jesus. Jesus não deu muita bola se estava ou não acreditando na sua presença. Ali, com certeza, a maioria estavam certo de que era Jesus. Então, depois desta dúvida que alguns têm, vem a última parte e mostra justamente Jesus enviando os seus discípulos para a missão. Continuar, começa agora a missão da igreja. Como disse antes, termina essa etapa da missão do Jesus histórico e começa a missão da igreja. E assim, portanto, Jesus diz para os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. E aí ele vai mostrar quais são os instrumentos que os seus discípulos precisarão usar para realizarem a missão confiada por ele. Quais são os instrumentos que cada um de nós precisamos para bem realizar a missão confiada por Jesus? Ele vai então dizer que são 3 esses instrumentos pedagógicos. O primeiro instrumento pedagógico que Jesus vai dizer: ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro instrumento pedagógico, batizar. Ou seja, fazer com que nós participemos deste mundo divino. Começa ali o nascimento novo, nesta nova comunidade chamada igreja. O segundo instrumento pedagógico que Jesus convida os seus discípulos a assumirem é que eles devem ensinar as pessoas a observar tudo o que vos ordenei. Ensinar. Se fosse em Lucas, ele iria falar ensinar se referindo ao caminho, pois se aprende em Lucas no caminho. O caminho que é esse lugar pedagógico da aprendizagem. Aqui, Mateus vai se referir apenas a ensinar tudo aquilo que eu vos ordenei. Aqui cabe todo o itinerário missionário de Jesus. Finalmente, ele diz que o terceiro e último instrumento pedagógico dos seus discípulos é justamente esta promessa que ele faz. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Eis que eu estarei todos os dias convosco até o fim dos tempos. É missão da igreja, mas a igreja não está sozinha. A igreja encontra sua força, sua energia nesse Jesus que nós vimos partir, mas da mesma forma que os nossos olhos foram testemunha da sua partida,
será testemunha também da sua vinda ao nosso meio. Eis a beleza da dinâmica missionária que Jesus nos convida. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, celebrar a ascensão do Senhor é recordar a origem, o significado do ser batizado. Ou seja, a nossa missão é séria e nós precisamos abraçá-la, exercendo esses mandatos recebidos pelo Mestre, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todos os seus, aquilo que ele ordenou, que foi apreendido pelos seus discípulos, e a garantia: eu estarei convosco todos os dias. Isto é magnífico, ouvir isto da boca de Jesus. Terminamos esta liturgia da palavra com a carta de Paulo aos Efésios, que nos ensina, nos incentiva e faz uma prece a Deus, para que nós tenhamos, recebamos de Deus o espírito de sabedoria, não aquela sabedoria grega, não aquela sabedoria humana, mas a sabedoria de aprender, abraçar os mistérios de Deus presente na igreja agora. Eis a grande sabedoria que Paulo faz e dirige a Deus, pedindo que venha sobre esta comunidade de Éfeso. Termina dizendo Paulo que nesta certeza desta sabedoria que Deus nos dá por meio do seu Espírito, uma consciência precisa estar em voga em nossa vida. Ser uma certeza nesta caminhada. E qual é a certeza que vai dizer Paulo? A certeza é que Jesus, o Mestre, aquele que ascende ao céu, ele pôs tudo sob os pés e fez de Jesus, que está acima de tudo. Ele é a cabeça da igreja. A igreja, como disse, não está sozinha. Ele garante no próprio Evangelho: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E aqui, mais uma vez, Paulo vai certificar, dizendo ele é a cabeça desta igreja. Ou seja, a igreja é movida pela força divina. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrar a ascensão do Senhor é concluir esse itinerário, esta caminhada de 40 dias de aprendizado, das manifestações do Senhor, que por vários momentos se apresenta diante dos seus discípulos, encorajando-os e pedindo que saia e levem à frente a sua mensagem. Celebrar a ascensão do Senhor é reconhecer que esta palavra divina não pode estar guardada, mas precisa chegar nos confins da terra. Por isso, celebramos hoje também esta festa das comunicações, para dizer, manifestar que esta palavra divina precisa chegar aos confins do mundo. Caríssimos irmãos e irmãs, deixemos que esta maravilha de Deus acesse o nosso ser, nos preparando para o próximo domingo, o qual celebraremos a festa de Pentecostes, mas a festa da Ascensão, esta justamente que está repleta desta presença. Jesus que garante: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Por isso o convite é: não fiquemos parados. A missão do batizado não está parado em casa. A nossa missão é levar a palavra de Deus. Em tempo de pandemia, encontremos criatividades para continuar levando esta mensagem a todas as pessoas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos nós.